Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast da CGTEC, convidado super especial. Estamos aqui com o João Lupercio, ele é formado em Administração e pós-graduação em Finanças, Segurança Empresarial e Psicologia Organizacional. E vai ser um papo muito interessante. Gostaria de dar boas-vindas, Lupercio. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Eu agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Trouxe algumas lembrancinhas aí lá da JL para você. Já fiquei feliz. E, bom, para mim, primeiro, né, um prazer. Obrigado pelo convite, pelo profissionalismo disso daqui, né, de ter gerado isso aqui para nós. E, bom, vamos lá, vamos para cima. Bom, a gente sempre inicia pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho da sua história. Você tem uma empresa, a JL, Sim. né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho, de uma forma resumida, claro, um pouco do seu trabalho. Sim. Bom, basicamente, eu estou no mercado há mais ou menos 15 anos, né? Iniciando lá com segurança privada em 2010, 2011, mais ou menos. E de lá para cá tive algumas passagens pelo mercado tradicional, onde fazia gestão de algumas empresas, contratos. E lá em 2018 tive uma virada de chave, né? Enxergando um pouco da maior necessidade que haviam dentro dos empreendimentos, né? Dos clientes que nos contratavam. Quais eram as principais queixas, né? O sofrimento, vamos dizer assim, dos nossos síndicos, presidentes, administradores, principalmente no cenário de condomínios, né? E aí surgiu a ideia de levar algo completo dentro da estrutura organizacional dos empreendimentos. Então, que falasse muito da estratégia e fosse ali um braço forte para essas pessoas que nos contratam, né? Então, estamos aí há 6 anos, né? Ainda é uma empresa, eu costumo brincar que é embrionária, né? Perto de algumas outras gigantes do mercado, mas é uma empresa que tem uma visão muito de honestidade, de transparência com nossos clientes, os nossos funcionários também, né? Todos trabalham numa linhagem bem importante, assim, né? Com relação ao respeito com o cliente, que é o nosso principal pleito. E, bom, acho que é isso, né? Lupercio, aproveitando, né? Você mencionou, hoje a gente vai abordar o assunto da gestão global Sim. do condomínio. E a primeira pergunta que eu te lanço é: hoje, os desafios que a gente encontra dentro dos condomínios, para os presidentes, para os síndicos, para os gestores, né? Qual que é a sua visão referente a isso? Essa dificuldade que hoje o mercado, às vezes, apresenta para essas pessoas? Olha, Thaís, isso é fantástico e dos pontos que hoje eu posso falar com certeza é o fato de começar do começo. O que nós percebemos, né, por mais que condomínio e associação seja algo muito próximo, muito parecido, né, embora tenha uma distinção legal por trás aí, o problema é que as pessoas elas ou iniciam um empreendimento ou trocam a gestão e iniciam a gestão do empreendimento sem ter um processo. Então, esse é o nosso grande desafio. As pessoas, de repente, chegam sem saber de fato o que está acontecendo, sem histórico e, o principal, sem propriedade para decisão. Acho que esse é o maior fator. Mas também não adianta você ter processo e você não ter continuidade disso, né? Exato. Então, hoje, nós nos encaixamos muito na elaboração do que a gente chama de organizacional. Então, assim como a gente tem procedimento para segurança, procedimento para manutenção, entre outros setores, o que nós percebemos hoje é que os presidentes, os conselheiros, no caso dos síndicos, às vezes que tem o seu corpo diretivo ali também que decide, não há um processo bem definido. Então, a nossa missão é realmente, eu costumo brincar, né, colocar as demandas para cada pessoa que deve conduzir. Então, uma das garantias que a gente sempre gosta de apresentar para os clientes é que a decisão, muitas vezes, né, não cabe totalmente a ele. Não é porque ele virou síndico, virou presidente, que ele é obrigado a ter expertise em todas as frentes. Sim. Então, a nossa expertise é trazer para o nosso cliente, de fato, quais as tomadas de decisão para cada departamento que ele gesta. E sempre cuidando para que não ocorra nenhum impacto para a associação, para o condomínio de forma geral. Então, nós consideramos lá, primeiro bem, a vida, depois nós vamos para a questão de colapso financeiro e imagem do empreendimento. Trouxe esses 3 fatores com propriedade, a chance de dar algum problema ou ter algum erro é muito baixa. Então, hoje o papel de vocês é assessorar ele nessas decisões, certo? Exato. Então, quando você entra dentro de um empreendimento, de uma associação, seja condomínio,
você orienta os passos que ele deve tomar. Exato. E aí a gente entra na questão das contratações, né? Sim. As contratações são muito importantes, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que você sugere nesse momento onde o condomínio ou a associação está fazendo a contratação de uma empresa. Vamos falar um pouco sobre a terceirização, que é o nosso forte, né, hoje, na parte de segurança, na parte de facilities. Então, eu queria ouvir de você, qual que é a exigência dentro do seu processo nesse momento de contratação? Sim, acho que o primeiro ponto importante é ter uma análise do que eu já tenho. Então, por exemplo, quando nós falamos em fazer uma substituição de um prestador de serviços que já está trabalhando, eu acho que é algo muito delicado. Então, a primeira coisa, é importante ter uma boa análise da entrega desse fornecedor. Sim. E se eu esgotei as possibilidades, ou se pode me trazer algum risco essa contratação, nós sempre orientamos o edital. Então, não tão parecido, mas semelhante com os órgãos públicos, fazer um Sim. bom edital de mercado, né, entender a qualidade... O famoso BID. Exato. Então, a gente fala BID, fala RFP, né, para condução de propostas, Sim. enfim. Mas o mais importante é que essas empresas, primeiro, tenham solidez, né, não só financeira, mas também organizacional, que é a documentação. Quando a gente fala principalmente de segurança, existem diversos princípios que eu não preciso nem te falar, né? Envolvendo a Polícia Federal, o Exército, entre outras coisas. Então, são todos fatores de documentação que, primeiro, né, devem vir para a mão de quem está contratando, para depois sim tomar uma decisão, e aí começa o processo de análise de qualidade, de estrutura, né? Então, Entendi. Eu acho que tudo isso baliza muito para se ter uma boa contratação de uma terceira. Eu vou ter que perguntar, porque tá me coçando aqui. E assim, uma curiosidade, já que você é da área, né? E você faz os bids, né? Você Sim. tem contato com, querendo ou não, o mercado todo, né? Sim. Porque é nível Brasil, né? Hoje, pela sua análise, como que você vê o cenário das terceirizadas hoje? Você vê as empresas passando por muitas dificuldades? Isso é preocupante? Eu queria que você me desse, assim, a sua visão sobre isso. Eu acho que nós vivemos um momento delicado, quando nós falamos de terceirização, pelo primeiro fator, que é o produto que as empresas levam, que são os recursos humanos. Sim. Então, né, principalmente na nossa região, eu acho que nós estamos passando por um momento muito difícil, tanto pelo empreendedorismo, pelo incentivo do governo. Quando eu digo empreendedorismo, é que as pessoas hoje em dia estão mais liberais para, né, motorista de aplicativo, TikTok. Entrega digital influencer, né, tem os nomes mais sofisticados. Enfim, não que eu ache isso ruim, eu acho que as pessoas estão buscando uma segunda alternativa, sim, de rentabilizar, claro, que está virando uma primeira. E isso, às vezes, é preocupante, porque o mercado acaba ficando carente de boa mão de obra. Sem isso dúvida. Preocupa, porque é o grande produto de prateleira. Então, eu acho que um dos principais pilares que as empresas estão sofrendo é com o nosso chamado turnover, né? O absenteísmo. Turnover. E também tem a questão do cliente também querer fidelizar esse funcionário, exato, né? Porque muitas vezes isso é cobrado da terceirizada, mas não depende da terceirizada, né? Porque você sabe que para a gente estar no mercado, a gente tem que fazer o preço conforme a gente, né, é instruído pela CLT, levando tudo em consideração, claro, formação de preço, né? E aí, muitos condomínios acabam pedindo para a gente dar algo a mais, mas não depende só de nós, depende de uma parceria entre o condomínio e a terceirizada, claro, né? Então, assim, hoje eu percebo que a gente precisa fidelizar os funcionários que são bons, né? Claro. Existem diversas formas que a gente pode fidelizar esses funcionários. E até queria que você desse algumas sugestões em relação a isso. Eu sei que hoje, esse ano de 2025, o sindicato ele colocou a obrigatoriedade de pagamento de uma cesta de boa permanência. Assiduidade, né? Assiduidade para portaria, a parte de facilities, sim, né? Sim. E eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Tem empresas que estão passando agora o dissídio acima, né? Tem empresas passando 9, tem empresas passando 14, né? Existe uma diferença muito grande. E eu queria a sua opinião sobre tudo isso. Eu acho que, primeiro, né, não sei se todos
concordam, mas eu acho que demorou um pouco para a gente valorizar essa classe. Então, veja bem, nós estamos falando que o turnover das empresas ele está crescendo justamente por essas outras oportunidades e benefícios que as pessoas estão tendo. Então, às vezes, fica mais fácil eu trabalhar por conta própria, porque eu acordo a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, que, Sim. na minha opinião, é um pensamento que ele deveria ser complementar e não prioritário, né, não principal. Mas o que eu percebo é que, assim, diante desse cenário, os sindicatos, se mobilizaram para tentar trazer um maior benefício para os funcionários. Então, acho que demorou, né, para a gente, porque se nós tivéssemos condições, como você bem mencionou, de tratar bem todos os nossos funcionários dentro do que a lei nos permite, Sim. nós não teríamos essa concorrência com outras frentes, né? Então, falando por mim, que também sou contratante, né? Hoje nossa mão de obra, né? Os nossos profissionais, eles também estão locados dentro dos clientes, monitorando as rotinas e criando. Nós buscamos alguns incentivos extras e isso, obviamente, impactou no nosso preço de venda. Então, assim como o negócio CGTech, se você oferta algo a mais, tem que ficar muito claro para o cliente, né? Então, assim, a sua grande vantagem de contratar uma empresa mais séria que cuida bem do seu funcionário, do seu profissional, é saber que aquela peça, que é a peça principal, né? Que é quem, eu costumo brincar, que é quem gira de fato a engrenagem ali na linha de frente, ele está motivado e satisfeito. Sim. Aproveitando o gancho, quando nós falamos das interferências que muitas vezes os clientes causam, e isso pode soar um pouco de forma pesada, vamos dizer assim, mas espero que vocês me entendam bem. Qualquer interferência do contratante com relação ao terceirizado, ele pode gerar um problema jurídico ali, né? Um passivo, Sim. mesmo porque há as ingerências, né? Então, poxa, eu sou contratado pela empresa XPTO, mas eu estou respondendo para uma pessoa que não tem o mesmo vínculo. Então, eu acho que a hierarquia ainda prevalece. Eu e Thaís trabalhamos juntos aqui, né? Eu sou um liderado da Thaís, por exemplo, e aí o cliente, o qual eu estou prestando trabalho, o serviço, ele vem tratar direto comigo. Não, o caminho é falar primeiro com... Hierarquia, Exato. né? Exato. E aí você evita alguns grandes problemas. E Isso é um problema dentro dos condomínios, né? Vou te falar porque a falta de hierarquia, às vezes, você tira o poder da empresa Sim. sobre o funcionário também. Sim. Né? Então, qualquer tipo de decisão que você tenha que tomar, muitas vezes ela é prejudicada. Muitas vezes pelo síndico, o presidente se aproxima muito do funcionário, não sei se faz sentido para você. Total. Ou de não respeitar os procedimentos. E assim, se for mencionar, tem vários fatores. Posso pegar um exemplo bem fora da curva, mas até um pouco complexo. Nós já vivenciamos, por exemplo, o caso onde o presidente ou o síndico ele pede ao zelador que faça uma atividade que pode ser que esteja fora das suas funções. Uhum. E você vai enfrentar... O menor dos problemas, por mais que seja grande, o menor dos problemas é ir para a área judicial para tratar aquele passivo. Lupercio, o menor dos problemas é o menor. Porque o problema, de fato, é quando esse profissional que foi contratado para uma função específica e ele é designado para fazer outra, ele se envolve em um acidente, ou até em um óbito. Então, vamos falar da insalubridade, aproveitando o gancho. Porque, assim, a gente percebe que muitos síndicos acabam contratando, por exemplo, um auxiliar de serviços gerais, um auxiliar de limpeza. Não precisa ter insalubridade. Mas como ele é legal, ele fala assim, não, pode levar as latinhas para você e fazer um dinheiro. Uhum. Cara, isso é insalubridade. Total. Ele está fazendo a pessoa mexer no lixo. Uhum. E isso pode dar um passivo para o condomínio muito forte. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que agradar os funcionários, mas a gente tem que saber de que forma fazer isso. Claro. Para não prejudicar o processo e também não tomar um passivo trabalhista. Né? Não sei se você concorda comigo. Né? Se cortar no lixo. Então, assim, é muito complicado. E sempre estar atento à questão dos EPIs. Que isso vocês também trabalham, essa questão dos EPIs. Né? Você também trabalha na parte de treinamento. Né? Sim. Quando nós falamos de consultoria, né, generalizada, nós olhamos para todas as frentes que podem trazer um colapso para o empreendimento. Então, quando você cita não só essa questão da insalubridade, que é super importante, mas as formas como os clientes muitas vezes presenteiam esses bons funcionários. Então, o que pode acontecer? Poxa, Thaís e Lupercio trabalham no empreendimento X
E a Thaís tem uma performance melhor que a do Lupercio. Por isso, nós vamos gerar um prêmio, uma cesta, um bombom para a Thaís. A sensação para o funcionário que trabalha par a par é que há uma desvalorização dele. Então, como que você motiva alguém que não está entregando? E, por outro lado, quando nós vamos ainda para a esfera da insalubridade, numa questão dessa que o funcionário se cortou, se contaminou, ou, nesse caso mencionado anterior, do zelador que veio a óbito dentro do empreendimento por praticar uma atividade que não estava no escopo de trabalho. Olha o absurdo. Sim. Então, síndicos, presidentes, cuidado, essa responsabilidade não é de vocês. Então, qual que é o maior impacto, além da perda da vida, da indenização da família, desse colapso? É a imagem do empreendimento. Porque, Thaís, não é mais o empreendimento XPTO que era considerado pela sua qualidade, pela sua exuberância, pela sua valorização imobiliária. Ele vira o empreendimento onde o zelador faleceu porque estava fazendo uma atividade X. Você consegue perceber a dificuldade que você acaba tendo para reparar, se é que dá? Então, às vezes, a gente também é contratado para os projetos de segurança. Então, poxa, dentro do nosso pacote de serviços hoje, muitas vezes ele contrata o nosso gestor que vai ficar cuidando lá do empreendimento de forma dedicada, né? E é um gestor que está com uma visão generalizada para todas as frentes, para a gestão dos facilities, dos terceiros. E muitas vezes nós olhamos para o cliente e falamos, viu, cadê o plano de risco do empreendimento? Cadê o plano diretor do empreendimento? Para onde nós vamos? Não tem. Tá tudo bem, nós vamos fazer. Nós fazemos. E esse gestor, ele passa a cuidar dessas demandas. Qual que é o grande problema disso? Muitas vezes os empreendimentos nos contratam quando já tem o problema. E aí é muito difícil. Então, assim, acabou de ter uma intrusão, um óbito, acabou de ter um colapso no empreendimento onde o responsável saiu preso. A gente já teve situações como essa. Já teve? Sério? O síndico que foi envolvido, obviamente que eu não vou citar, mas foi envolvido em corrupção interna. E aí saiu algemado do empreendimento. Olha o colapso que você gera para o negócio. Quem estava comprando, quem estava alugando, não quer mais. Aquela valorização imobiliária que você esperava não vai ter mais, infelizmente. Então, quando você entra num cenário desse tipo, é muito trabalho. Então, vamos lá, auditoria tributária, vamos fazer em cima, auditoria contábil, o que está acontecendo? Está indo para onde? Identificamos o negócio. Então, as receitas que entram, elas são compatíveis com o que sai? Existe um caixa de emergência? Porque eu digo, é muito parecido com a nossa vida. Sim. Né? Então, se você não tem uma administração positiva, pessoal, como é que você vai cuidar de um negócio? Com certeza, né? Falou tudo. Então, essa é uma das grandes chaves. E a nossa preocupação, muitas vezes, Thaís, é justamente essa. A forma com qual os nossos clientes tratam os funcionários das empresas terceirizadas e, muitas vezes, os colapsos que acabam vindo, né, de forma agressiva para dentro do negócio. E é difícil justificar depois. Com certeza. E eu fiquei sabendo também que vocês fazem um trabalho bem legal na questão de análise, né, de risco, Sim. que é um trabalho que a gente também desenvolve. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a questão da análise, qual que é a importância dessa análise para o condomínio, porque a gente vê que a análise de risco, ela engloba, né, ela tem, como a gente iniciou, que a gente ia falar da gestão global, Sim. que também a análise de risco é uma análise global de um empreendimento ou de um condomínio, onde você vai pontuar diversas situações. Então, eu gostaria que você explicasse como que é esse trabalho. Sim, Thaís, eu acho, é o que eu falei no começo também, que é o começar pelo começo. Hoje em dia, acho que vocês também podem ser reféns da mesma situação. Mas o que eu percebo muitas vezes no mercado, quando a gente chega principalmente num novo cliente, e ele fala, eu não aguento mais a minha empresa de segurança, eu não aguento mais a empresa de tecnologia, né, quando a gente fala de segurança principalmente. Por quê? Porque não entrega isso? Porque a câmera não filmou quando teve a intrusão? Porque a câmera não pegou a discussão entre casal que virou uma agressão? Porque aconteceu isso? Porque o segurança não fez a ronda como deveria ser feita? E aí você olha muitas vezes para o cliente e fala, tá bom, mas vamos entender. Qual o projeto de tecnologia, primeira coisa? Não, veja bem, começa, né? Eu não tenho projeto, eu mandei pendurar umas câmeras, aí tem gente que fala desse jeito, desculpa, tá? De forma simplória, mas às vezes não é obrigação, é o que eu digo. Queridos síndicos, presidentes, não é obrigação de vocês serem especialistas em todos os cenários. Mesmo porque a visão
de uma pessoa que é especialista na área de segurança é diferente do técnico instalador. Exatamente. Né? Eu não desmerecendo a visão do técnico, porque ele também tem uma visão do que é necessário, mas a visão mais apurada em relação à segurança, porque você sabe dos casos que aconteceram, das ocorrências que aconteceram, você tem esse expertise na sua vida para você dizer se aquela câmera naquele ponto ela está num lugar legal ou não. Né? Justamente para depois a pessoa falar assim, nossa, teve uma ocorrência aqui, mas a câmera não pegou. Não pegou por quê? Estava mal posicionada, né? Então, a gente leva para o mercado a experiência que a gente tem na área e aí a gente consegue fazer um projeto mais detalhado, que é o caso de vocês. Sim, e às vezes tem a questão também do aceite, Thaís. Isso é muito complexo. Mas voltando ainda, falando sobre o projeto, muitas vezes eu coloco câmeras onde eu acho que eu tenho que filmar. Eu tenho que filmar o hall do elevador. Eu tenho que filmar a quadra de... não sei, de vôlei, alguma coisa do gênero, de beach tênis. E às vezes a visão não é essa, porque tudo começa no contexto do empreendimento. Sem dúvida. Então, por exemplo, na análise de risco, às vezes, nós entramos em empreendimentos que nós achamos excesso. Você acredita? Às vezes a gente entra no empreendimento e fala, mas gente, calma aí. Tem muita coisa para uma pessoa que está sentada na central de monitoramento, às vezes, observar. Então, existem muitos controles onde um único recurso humano não pilota. Então, você não tem solução, você tem problema. Né? Sem dúvida. Então, o que nós falamos geralmente antes da gente responsabilizar, né? Antes de responsabilizarmos o nosso fornecedor de tecnologia, primeiro, o projeto foi feito com base em quê? Qual a proposta do empreendimento frente ao que eu vou fazer? Então, por exemplo, a gente costuma pegar empreendimentos, às vezes, em São Paulo, que tem divisa com comunidade, que tem divisa com área de mata vasta. E não estou falando nem para menosprezar, mas é uma questão criminal de oportunidade. Sim. Se você trabalha perto de um bairro mais perigoso, gente, pelo amor de Deus, é impossível que você não tenha uma tendência a mais para ter ocorrências. Lógico que tudo isso parte do fator externo. Então, quando a gente vai fazer uma análise de risco, eu acho que esse é a principal análise que a gente faz, onde o empreendimento está lotado, qual a proposta do empreendimento e o que eu tenho à minha volta. Posterior, qual o tempo de resposta de cada recurso que eu posso ter. Então, às vezes as pessoas falam, mas aqui no meu empreendimento, assalto e não sei o que tem. E aí foca totalmente a segurança em ocorrências que nunca tiveram no empreendimento. A gente está preocupado com uma invasão. Nunca teve. Quantos anos tem o empreendimento? 15. Nunca teve uma intrusão. Não. Mas o empreendimento é fechado por vegetação, por exemplo, chega na época da seca, pega fogo e não tem um plano de contingência para apagar fogo. Aí é complicado, hein? Você está entendendo? Então, às vezes, parte do princípio de começar do começo. Porque assim, o projeto também, por exemplo, tem condomínios que tem área de APP, você precisa saber que forma que você vai atuar. Exato. Você não pode cercar a área de APP, né? Então, tem algumas particularidades que você tem que pontuar. Claro. Não é simplesmente chegar e fazer a coisa e tá tudo certo, porque existem leis que pode até ser um prejuízo para o condomínio, né? E você faz um investimento numa área que é uma área de preservação permanente e, de repente, você perde tudo que foi investido e ainda ganha uma bela de uma multa, né? Então, é importante a gente mencionar isso, das pessoas terem ciência de que um trabalho, né, de gestão, de ter uma empresa fazendo uma gestão e verificando realmente a necessidade é muito importante. Claro. Porque no primeiro momento eles olham e falam, nossa, é um gasto, né? Não é um investimento. Não é um investimento, é um gasto isso. Eu não preciso disso, é só colocar 5, 6 câmeras, aí a gente faz isso, o procedimento é esse, acabou. Só que não, né? Porque a gente só vai sentir que foi um mau investimento na hora que acontece uma ocorrência. Sim. E, Thaís, eu vou te falar que, assim, se eu for pegar para falar exemplos aqui, não vai ter fim nosso bate-papo, né? Não, com certeza, eu sei disso. Mas, assim, hoje em dia, existem empreendimentos e, às vezes, infelizmente, as pessoas não têm, às vezes, condições mesmo. Às vezes, eu tenho um sonho de morar no condomínio X. E quando aquilo é um sonho, não há nada que te desmotive de realizar, de acontecer. Sim. Eu quero mudar, eu vou mudar. Qual que é o problema? Às vezes, existem riscos que eles são incontroláveis. Então, você pode controlar, às vezes, com procedimento, mas você não consegue controlar com estrutura física, que é o exemplo das APPs que você deu. Tem empreendimento que você tem lago, que você tem a interseção, às vezes, do meio público, né? Aliás, das frentes públicas. Tem vários trabalhos que tem que ser feitos, Exato. Assoreamento, né? Assoreamento, por exemplo, erosões. Então, às vezes, você pega empreendimento que já tem uma erosão
vamos dizer assim, o empreendimento foi fundado sobre um ambiente que já tinha alguns impactos naturais ali. Como que você vai trabalhar em cima de algo que já está? Então, esse processo também nós trazemos para dentro. Então, quando você faz análise de risco, a depender do empreendimento, os valores eles oscilam justamente por isso. Porque às vezes não é simplesmente eu chegar lá com a equipe técnica e falar o que nós vamos olhar a nível de segurança. Não, é o que nós vamos olhar a nível de risco. Então, tem advogado que participa do projeto muitas vezes. Advogado, Lupercio, sim, porque ele vai falar de forma legal o que eu posso, o que eu não posso, com base no estatuto. Exatamente, isso, né? Para proteger também, né, o síndico, o presidente, o gestor. Que é o civil criminal. E existem empreendimentos hoje que eles são incontroláveis os riscos, né? Então, muitas vezes eu vou ter a opção de morar no empreendimento que, por razões naturais, ele já existe um risco que eu tenho que conviver. Então, por isso que muitas vezes nós comentamos, né, que o pilar principal da gestão, ele envolve pessoas, processos e as ferramentas. Então, as pessoas são, o Lupercio, a Thaís, quem vai estar na frente desse empreendimento para tratar, né, os riscos, os processos, depois os processos de fato desenhados. Sim. E, por fim, quais são os controles utilizados nas ferramentas. Então, né, quais são os materiais, quais são as estruturas que eu tenho para que o meu profissional atue bem com os processos. Sim. Esse eu acho que é o ponto fundamental. Legal, e assim, qual que é a sua visão para o ano de 2025, esse ano que se iniciou, faz pouco tempo? E para esse ano de 2025, né, nós estamos com o plano bem desenhado, até minha equipe já tivemos as nossas reuniões, né, com as metas para dezembro de 2025, como que devemos chegar, até mandar um abraço para minha equipe, que é a melhor. Tem que ser, né? Eu não vou conseguir citar o nome de todos aqui, mas eu tenho certeza que eles estão comigo aqui do meu lado, sabe? São pessoas que me acompanham já desde o começo da trajetória. Tem que ter parceria mesmo, né? Tem que ser parceiro e caminhar junto. E eu abraço muito, sabe, Thaís? Legal. Acho que isso faz muito a diferença. Com certeza. E com os erros que nós assistimos, né, no decorrer desses 6, 7 anos aí, nós elaboramos um plano já corretivo. Então, implantar de forma correta. Então, cliente, eu já assisti esse problema. Você teve esse problema? Eu já assisti, eu já vi. Então, a gente já tem solução, né? Já é um remédio para tratar todas as doenças, vamos dizer assim. Então, há esse otimismo e há essa seriedade por parte da JL hoje em relação ao mercado. Lupercio, eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, né? Para os presidentes, gestores, síndicos que precisam desse tipo de serviço. Por favor, como que eles podem te encontrar? Portanto, se há uma necessidade para uma contratação como essa, existe a possibilidade de um orçamento sem compromisso. Vocês podem acionar pelo meio que for disponível. E nós fazemos a visita no empreendimento, entendemos todas as dores e, a partir disso, nós iniciamos um relacionamento. Eu costumo brincar que nós sempre fazemos o sapato do tamanho do pé. Então, poxa, é muito caro contratar. Não, depende da necessidade. Cada condomínio tem a sua particularidade, cada associação tem a sua particularidade. E o que a gente sempre fala, né? Quando, você sabe, eu sou comercial, estou na área, né, da segurança, né? E eu sempre falo para o cliente que o segmento condominial, né, ele é muito complicado. É diferente de uma empresa, é diferente de órgãos públicos, né, porque cada condomínio tem sua particularidade. Então, o seu trabalho é diferente em cada condomínio que você passa, porque ele é muito personalizado. Sim. Né? Isso que é legal. Né? Você não consegue pegar, por exemplo, um trabalho que você realizou em um condomínio e aplicar em outro, Sim. porque é totalmente diferente. E isso faz a necessidade de você ter um trabalho como uma análise, né, de risco, né, porque você não analisa só a questão da segurança, analisa o perímetro, a região, ocorrências, né? Exato. Você vai entender aonde o cliente está e o que realmente ele precisa, né? E isso é muito legal. Lupercio, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, né? Agradeço. Foi um prazer, né? É muito bom conversar com você e como a gente atua nessa área, né? Trocar experiências é muito legal. Tá? Muito obrigada, espero contar com uma próxima oportunidade para a gente trazer mais temas, né? Interessantes. Inclusive, se o pessoal quiser sugerir temas também, fiquem à vontade, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço, Thaís. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Imagina, a casa está sempre aberta aqui para você, tá bom? Muito obrigado, viu? Imagina.
Gente, muito obrigada e até o próximo podcast. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. Oferecemos uma ampla gama de serviços, desde portaria, controladores de acesso, vigia, ronda, segurança armada, portaria remota e soluções completas na área de facilities. Nossos profissionais são altamente treinados e dedicados a proteger o que é mais importante para você. Com bases localizadas em São José dos Campos, São Paulo, Alphaville, ABC, Jundiaí, Campinas e Indaiatuba, a CGTEC gerencia 450 condomínios e conta com uma força de trabalho de mais de 4.300 profissionais dedicados. Estamos comprometidos com a sustentabilidade e responsabilidade social, implementando os 3 pilares do ASG, ambiental, social e governança. Buscamos constantemente parcerias que agreguem valor e contribuam para um futuro melhor. Na CGTEC, valorizamos as pessoas. Nossos clientes são a nossa prioridade, e trabalhamos incansavelmente para construir relacionamentos de confiança e parceria. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.